Olá a todos, salve Maria. Hoje eu irei exterminar o argumento do Cânon 28 de Calcedônia. A gente fica debatendo, né? Será que foi ratificado? Mesmo já um santo falando que não foi ratificado, que é o São Leão Magno. Mas agora eu irei destruir completamente a objeção de que esse cânon é ecumênico, com dois santos que evangelizaram o mundo eslavo. Sim, não há mais algo mais oriental que isso. São Metódio e São Cirilo. Eu vou tratar também das objeções dos ortodoxos. Então vamos lá. Vamos ver o que São Metódio e São Cirilo trata. Deixa eu cá. Vamos ler aqui. Não é verdade, como este cânon afirma, que os santos padres deram primazia à velha Roma, porque era a capital do império. Então, São Metódio já está refutando completamente o santo que evangelizou o mundo eslavônico. Já está refutando completamente a objeção do André e dos heterodoxos que falam que é porque é a capital do império. Vamos lá. Na verdade, como este cânon afirma, que os santos padres deram primazia à velha Roma porque era a capital do império. É do alto grau da graça divina que essa primazia tirou sua origem, por causa da intensidade de sua fé de Pedro, o primeiro dos apóstolos. Foi abordado com essas palavras pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E por isso que na ordem hierárquica Roma ocupa o lugar preeminente e é a primeira sé. E por isso que as leges da velha Roma são eternamente imóveis, e essa é a visão de todas as igrejas. Ele está falando que todas as igrejas no Oriente têm essa visão. Então, aqui acabou para os ortodoxos. Acabou, é o ultimato. É um ultimato atrás do outro, né, contra eles. É realmente uma brincadeira. Mas eles vão achar que eles têm o consenso patrístico, né? Eu estava vendo até um metropolita ortodoxo que ele fala assim, ele fala exatamente isso. Não devemos seguir as nossas autoridades se elas contradizem o consenso patrístico. Então, um ortodoxo ele não segue a autoridade, ele não segue o metropolita, ele não segue o patriarca, não segue um sínodo, ele cita o sínodo, um santo sínodo, porque provavelmente ele não gostou, né, que a autoridade da igreja dele está permitindo contracepção e métodos ultramente pecaminosos, são coisas ultramente pecaminosas. Então, não, é o nosso consenso patrístico aqui, a gente interpreta, só que o engraçado é que os patriarcas deles não sabem é, o consenso patrístico. Os leigos sabem, né? Que estranho. Aqui que fica bom. Por sua primazia, o pontífice de Roma não é obrigado a participar do concílio ecumênico, mas sem sua participação, manifestada pelo envio de alguns subordinados, todo concílio ecumênico é como se não existisse, pois ele quem preside o concílio. Então aqui refutou completamente, de novo, mais a objeção dos ortodoxos, o cânon não pode ser válido, porque o sumo pontífice, o vigário de Cristo na Terra, ele tem que estar participando. Então é uma brincadeira realmente o que os ortodoxos são refutados pelo consenso patrístico que eles dizem seguir. Agora, vamos aqui para refutar completamente a objeção de que não, essa carta é uma conjectura, ele não é de São Metódio. Primeiro que essa carta, quem alegou isso foi um historiador russo, que não importa em nada a opinião dele. Você usar argumento de autoridade, não importa em nada, ele tem que provar isso. Então vamos lá. Ele até... é, bom, vocês vão ver aqui o que fala. Quando se desenrolavam os diversos atos da drama de Fociano, o apóstolo dos eslavos, São Metódio, prosseguia a obra da evangelização, iniciada na Morávia, com seu irmão Cirilo. Alguns meses antes de sua morte, ele traduziu para a língua eslava, entre outras obras, a coletânea canônica chamada Nomocânone, que é o que eu mostrei aqui, é o Nomocanon, dos 50 títulos. Dessa tradução primitiva, o erudito canonista russo Pavlov, que ele que alega que é uma conjectura apenas, mas vamos lá. Segundo os ortodoxos, né, eu nem conferi se ele alega isso, descobriu importantes extratos em vários manuscritos eslavos que se estendem ao século XII e ao século XV. Dois desses manuscritos contêm um artigo especial sobre os privilégios da Santíssima Sé de Constantinopla, cujo o protótipo grego o sábio russo encontrou em um manuscrito da Biblioteca Laurenciana de Florença, remontando ao século XII
representando uma recensão do Damocanon dos 50 títulos, tal como deveria existir no século IX. Nesse compêndio, o texto famoso do 28º Cânon de Calcedônia, que parece negar a origem divina da primazia de Roma ao atribuí-la um decreto dos padres, teria concedido a preeminência à sede da antiga Roma, enfim, vocês já sabem o que fala o Cânon de 28. Seguindo um breve comentário assim formulado. É preciso saber que os padres deram lugar à Igreja de Roma, blá blá blá. Vê-se que o comentarista anônimo do 28º Cânon de Constantinopla, de Calcedônia, veja, aqui, São Metódio ele vai refutar completamente esse comentarista anônimo. Temos aí a primeira expressão da famosa teoria da transferência da primazia da antiga Roma para a nova, que Fosso e seus partidários irão promover no auge da disputa com o Papa Nicolau. O apóstolo dos eslavos traduziu esse comentário como o restante, mas sua fé católica lhe inspirou a seguinte refutação peremptória. São Metódio, é preciso saber que esse decreto, o 28º Concílio de Calcedônia, não foi aceito pelo bem-aventurado Papa Leão, que então ocupava a sede da antiga Roma. Ele não aprovou nesse ponto o Santo Concílio de Calcedônia, mas escreveu ao concílio que não podia aceitar tal novidade, originada pelo duvidoso Anatólito, então bispo de Constantinopla. Aliás, alguns bispos presentes no concílio recusaram-se a subscrever esse cânon. E não é verdade, como afirma esse cânon, que os santos padres tenham concedido a primazia à antiga Roma, porque ela era a capital do império, mas essa primazia foi constituída do alto e desde o princípio pela graça divina. Foi por causa do grau de sua fé que Pedro, o mais elevado dos apóstolos, ouviu essas palavras da própria boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, o que eu já falei. Pois se, como afirma a decisão mencionada, é por ser capital que a antiga Roma possui a primazia. Então, evidentemente, Constantinopla, sendo a atual Roma do capital, teria herdado essa honra. Mas todos sabem, que, embora os imperadores tenham residido em Milão e Ravenna, e que seus palácios ali se encontrem até os dias de hoje, as cidades não receberam por isso a primazia. Então, até, cara, é engraçado que Metódio ele é um apologista escolástico, cara. Meu Deus do céu. Pois a dignidade que a preeminência a ordem sacerdotal não foram estabelecidas pelo favor do poder civil, mas pela escolha divina e pela autoridade apostólica. Assim, se nossos santos padres Assim, se os santos padres, querendo honrar a cidade de Jerusalém por causa do rei dos seis, nosso Senhor Jesus Cristo, e sua paixão digna de todos os louvores, de fato lhe confirmaram o grau metrópole. Não lhe conferiram, contudo, os privilégios patriarcais, porque não lhes era possível alterar os limites fixados pelos pregadores da verdadeira fé. Como seria então possível, por causa de um imperador terreno, transferir os dons divinos e os privilégios apostólicos e introduzir inovações nas disposições da fé imaculada? É por isso que os privilégios da antiga Roma são inamovíveis até o fim dos tempos, como seu bispo preside todas as igrejas. Ele não é obrigado, por causa dessa primazia, a estar presente nos santos concílios ecumênicos, mas sem sua participação, manifestada pelo envio de alguns legados, todo concílio ecumênico é inexistente e é ele mesmo quem ocupa o primeiro lugar no concílio. Se alguém quiser negar a verdade de que afirmamos, que recorra às cartas do mesmo Santíssimo Papa Leão, dirigida a Marciano, também ao bispo de Constantinopla, já nomeado Anatólito, e ficará convencido de que as coisas se deram exatamente assim. Pavlov, um artigo grego anônimo sobre os privilégios da sé patriarcal de Constantinopla e sua tradição paleoeslava, com 2 importantes complementos. Essa magnífica passagem sobre os privilégios da sé de Pedro basta, por si só, para dissipar as dúvidas que alguns críticos haviam recentemente acumulado em torno da ortodoxia dos apóstolos eslavos. Com efeito, foi poucos meses antes de sua morte que ele escreveu essas linhas, mas seriam essas linhas realmente dele? Pavlov as considera uma simples tradução de um original grego hoje perdido. Grivec, que estudou e comentou longamente esse trecho em seu opúsculo, Doutrina Bizantina, é da mesma opinião. Estaríamos diante dos escolhos do século V, de origem monástica. Cremos, de nossa parte, que tais linhas foram inspiradas ao próprio São Metódio, pela presença, no manuscrito que ele traduzia, do comentário 28º cânon mencionado anteriormente. Essa refutação da teoria da transferência da primazia romana, promovida, como veremos, durante os sinos de Fócio, chegava em boa hora. Contra ela, São Metódio quis prevenir seus neófitos. De resto, a questão de saber se São Metódio foi aqui autor original ou simples tradutor permanece secundária. O importante é que ele tenha inserido a passagem em questão na coletânea canônica que entregava em seus filhos espirituais. Ou seja,
O que é provado é que ele inseriu isso na coletânea canônica. Se ele é o escritor primário ou secundário, cara, foda-se, velho. Ele inseriu isso por quê? Porque ele achava errado? Perdão, palavrão a todos. Onde chamamos a atenção dos teólogos católicos para esse documento, até então despercebido no Ocidente. A primeira tradução que fornecemos deve ser corrigida com base naquela que se encontrou no tomo de teologia, enfim. Era desconhecida no Ocidente. Aqui, meus caros, vimos que os padres orientais sabiam que o Cânon 28 não foi ratificado e reivindicou e precisava da ratificação de Roma. Pois é. Bom, um ortodoxo ele até falou que São Metódio ele teve, por sua vez, uma influência de um antipapa que reivindicava Roma, né? E não tem para onde correr, meus caros. Ou você abraça o consenso patrístico e cai em Roma, ou você ficará na fé errada e sua salvação está bem em risco. Salve Maria, viva Cristo Rei.